A gente reinicia aqui as nossas aulas, certo? E a gente vai hoje ver a situação correspondente às sanções, tá bom? Então vamos aqui para a telinha, vamos ver aqui, tá bom? Então, aos procedimentos disciplinares, pessoal, sempre serão garantido o direito à ampla defesa e contraditório, certo? O que ele quer dizer com isso, a ampla defesa? E o que ele quer dizer com contraditório? Ampla defesa, você usar de todos os meios para se defender, e o contraditório você tem direito de rebater tudo aquilo que tem contra você. Então, nesses procedimentos sempre serão garantidos, com risco, pessoal, de nulidade de todo o processo, certo? É uma garantia constitucional, inclusive, certo? Uma garantia que não pode ser tirada do processo, tá bom? Causando a nulidade do processo, tá bom? Pessoal, as sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, quer dizer, ó, ele está falando agora, pessoal, em sanções, certo? Olha aqui, ó. Quer dizer, vai ter um processo, tá bom? Vai ter um processo administrativo, também é chamado pela letra da lei processo regular, que a gente tem um procedimento disciplinar, a questão do conselho de disciplina, o conselho de justificação e o PAD, certo? A gente tem os três, tá bom? Então vai ter esse processo e aí a gente vai responder um desses três como a gente comentou aqui. E aí, pessoal, após esse ato processual, a gente vai ter a sanção, que a sanção vai ter consequências, quer dizer, você vai poder entrar com recurso, né? Quer dizer, pedir a revisão, né? E você também vai alterar possivelmente o seu comportamento, que é outro objeto de estudo. E nesse momento nós iremos estudar o quê? As sanções, tá bom? Então volta lá para a aula, ó. As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independente do posto ou graduação ou função que ocupe são. Por que ele fala função? Você é o comandante da subunidade, você é o comandante do batalhão, depende da sua função, certo? E olha aqui que ele fala independente do posto ou graduação. Agora uma coisa interessante, ó. A expulsão, pessoal, só é para a praça. Aí você vai ter cuidado que a banca pode copiar esse artigo 14, falar independente do posto, e tu vê o nome expulsão aqui, tá cá errado. Mas nesse momento aqui, observe dessa forma aqui, veja que ele botou expulsão. Ele fala num contexto geral, tá bom? Ele não especificou expulsão, tá bom? Beleza? Então a gente vai numa sequenciazinha, tá bom? Aí só observando aqui esse parágrafo único, ó, todo fato que constitui transgressão deverá ser levado ao conhecimento da autoridade competente para as providências disciplinares. Pessoal, então você vai levar ao conhecimento da autoridade competente. Exemplo, se você é um superior, você tem que comunicar para abrir o procedimento, tá bom? Se você é um subordinado e presencia, qual a sua obrigação? Informar. Você não vai comunicar, mas você vai informar verbalmente, tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Então, essa é a situação. E, beleza? Se um superior fizer um ato contra você, que for ofensivo, injusto, ilegal ou irregular, e você é um subordinado e o ato for contra você, você não informa, você faz o quê? Uma comunicação contra o superior, que é o quê? É a chamada representação. Vamos estudar isso mais à frente, tá bom? A situação da representação, beleza? Fechou aí? Pessoal, então vamos ver aqui de uma por uma a questão aqui das punições, tá bom? Das sanções. Volta aqui para a telinha, vamos aqui, tá umas corzinhas diferentes, né, para ficar mais bonitinho, tá bom? Sei que a letra é feia, mas dá para melhorar. A gente tem o primeiro bloco, que é a advertência ou repreensão, tá beleza? Tô abreviando aqui, tá bom? E qual a diferença básica entre essas duas aqui? As duas são chamadas de atenções, tá bom, pessoal? Tanto a advertência como a questão da repreensão, as duas punições que a gente vai ter aí é uma chamada de atenção. Qual a distinção entre uma e outra? Porque uma vai publicar e a outra não vai publicar, tá bom? O que é publicar? Está colocada no documento, certo? Um documento, certo? Esse documento fica na intranet, na rede interna, tá bom? Que a pessoa pode acessar, tendo uma senhazinha, e ela vai ver aquela punição. O nome desse documento onde publica é boletim, tá bom? Olha aqui na telinha, vamos aqui, ó. Pessoal, a diferença, advertência e da repreensão. Ó, a advertência, ela não publica, certo? Como ela não publica, certo? Ela não vai estar no boletim, mas ela vai ter que estar
registrada em algum canto, tá bom? Então, para o praça, pessoal, nós teremos a nota corretiva, onde vai ficar a advertência. E para o oficial, registro de informação, beleza? É onde vai ficar assentada, registrada a advertência. Já a repreensão, ela publica. Ela publica onde, professor? Ela publica num boletim. Boletim, pessoal, é como se fosse um diário oficial do quartel. A partir do momento que publicou no boletim, ela vai para um documento pessoal teu, certo? Onde tem tua fotozinha 3x4 e os teus dados, tá bom? Que esse documento é chamado de assentamento para oficial e praça. Dentro da caserna, dentro do quartel, o pessoal tem mania de chamar de fé de ofício do oficial. Mas essa denominação não existe, pelo contrário, a fé de ofício é inerente ao servidor. É a presunção de veracidade dos atos administrativos. Mas tem esse probleminha lá, tá bom? Mas vocês vão aprender o certo aqui. Aqui. Olha aqui. Então, a gente tem aqui os assentamentos. Beleza? Pessoal, não publicou, beleza, mas como é que eu vou repassar para a pessoa? Essa aqui é escrita, a repreensão, e a advertência que não é escrita, ela pode ser passada de uma forma particular, tá bom? Ou de uma forma ostensiva, quer dizer, chama o cara para o canto, chama a atenção dele, ou você chama na frente da tropa a atenção dessa pessoa, tá bom? As duas situações aí, tá beleza? Vamos para o outro bloco agora. Beleza, pessoal? A brincadeira acabou, tá bom? Quer dizer, parou esse negócio de chamar a atenção e tá, agora tu vai ficar no quartel, tu não vai para casa, certo? Então a gente vai ter o que agora? A permanência e a custódia, outro blocozinho de sanções. Olha aqui para a luzinha, vamos aqui. Antes de a gente entrar no outro bloco aqui, vamos aqui para a aula, dar uma olhadinha na advertência, repreensão, fixar para ir para outra. A advertência é a forma mais branda de sanção, mais branda. Beleza? É por isso que ela é só para leve. Podendo ser aplicada, aplicada verbalmente ao transgressor, porque ela não é escrita, certo? Ela não publica. Podendo ser feita particular ou ostensiva na frente dos outros ou sozinho para você. Sem constar de que publicação, quer dizer, ela não vai no boletim. Figurando, quer dizer, ficando registrada aonde? Entretanto, num registro de informações de punição para oficiais ou para a praça, nota de corretivo das praças, tá bom? Aí é a questão da advertência. Essa sanção, a advertência, de que trata o CAPT, CAPT é a cabeça do artigo aqui, ó, artigo 15, que é o CAPT, tudo que a gente riscou aqui. Aplica-se exclusivamente, somente, para as sanções de natureza leve, constituindo ato nulo quando aplicada em relação a média ou grave. Quer dizer, ela só se aplica exclusivamente às transgressões de natureza leve. Tá bom? A gente vai agora para repreensão. A repreensão é a sanção feita por escrito. Ó. A outra não era por escrito, essa é escrita ao transgressor, publicada em boletim. Se publicou em boletim, devendo ser averbado nos assentamentos individuais. Averbada escrita nos assentamentos individuais, certo? Colocada, assentada. A sanção de que trata o CAPT aplica às faltas de natureza leve e média, constituindo ato nulo quando aplicado em relação às faltas de natureza grave, beleza? E a gente entra agora no nosso segundo bloco, que é da permanência, beleza? Vamos aqui para a questão da luzinha sem título, para a gente avançar, tá bom? Olha aqui, agora a gente vai para outro bloco aqui, tá bom? Permanência ou custódia, tá bom? Permanência ou custódia. Pessoal, a permanência tem várias situações a ser narrada com relação à permanência, tá bom? Primeira situação que a gente vai botar aí da permanência é a questão do prazo máximo, né? Quantos dias, no máximo, a pessoa pode pegar de permanência, tá bom? Essas punições aqui, você fica num quartel, tá bom? Mas não fica circunscrito, que é, você não fica numa prisão, você fica solto no quartel.
pode ir para frente, para as costas, pode correr dentro do quartel, não tem problema não, tá solto. Fofoca e tudo, tranquilo, tá bom? Dentro do quartel. Agora observe aqui, a permanência é uma punição que você pode ir para o serviço. Chefe, estou de serviço, vá lá tirar seu serviço e volte. Você pode ir por instrução. Chefe, eu tenho um curso lá no batalhão de choque, patrulhamento urbano, vai e volte, tá bom? Pode ir para o serviço, pode ir para a instrução. Outra coisa intrigante e diferente da permanência é que é a única punição que você pode converter. Converter em quê? Em serviço, tá bom? Você, o limite máximo dela, da permanência é 20, você pode pegar até 20 dias, e da custódia é 15 dias, tá bom? Não esqueça que a ascensão, um dia conta 24 horas. Você pode converter. Professor, como é essa conversão? Como é que converte? Vou explicar agora. A conversão, pessoal, você pega aqui, ó, conversão, você pega os dias de permanência, você pede uma autorização ao seu comandante, né, o que está aplicando sanção, é a juízo dele. Quer dizer, ele vai analisar se não há prejuízo para hierarquia e disciplina, tá bom? Ele vai analisar justamente isso, quer dizer, não é sempre que vai ser dada a você essa conversão, tá bom? Vai ter um prazo, inclusive, para você pedir essa conversão, beleza? E ele só vai dar se não houver prejuízo para hierarquia e disciplina. E o prazo para você pedir, pessoal, é de 3 dias. Só que são dias o quê? Úteis. Aí, a juízo dele, ele deixa tu tirar serviço. Professor, interessa, quer dizer que o cara está liberado e tal, não sei o quê? Não, não é assim não. A letra da lei, pessoal, que é o que vai cair na prova e vai fugir um pouco da prática, né? Ele diz que a conversão o limite máximo de conversão da permanência disciplinar em serviço extraordinário é de 5 dias. Certo? Então, o limite máximo de conversão da permanência disciplinar em serviço extraordinário é de 5 dias, certo? A interpretação prática, mas não é para a prova, que você tiraria 5 dias de serviço e depois veria o que é que daria na questão da permanência. E até uma questão lógica, tá bom? Mas para a prova literal. Importante você sabe que é 5 dias, beleza? Então, olha aqui. Agora, professor, como é essa conversão? É assim, ó. Temos 2 grupos. Existem umas pessoas, pessoal, que na sua fichazinha ela está limpa ou só tem transgressão de natureza leve, certo? Limpa ou leve, tá beleza? Acho que o verde dá pra ver. Beleza? Limpa ou leve. E aí, pessoal, um dia de serviço equivale a 2 de permanência. Aí libera quanto? Nos 5 últimos. Não vai liberar logo o cara não, tá bom? Já quem tem grave ou média nos seus assentamentos, vai ser verificado, é 1 por 1. Professor, compensa? Compensa, porque o serviço é 6 a 8. E a permanência é de 24 horas, tá bom? Então, pessoal, essa situaçãozinha aí da permanência, tá bom? Outra situação da permanência, sabe o que é? E tem muita relação com isso aqui, ó. Vamos aqui. Outra situação tem relação com isso aqui, ó. Certo? O que é? É a questão de elidir. Elide, pessoal, é questão de proíbe, tá bom? O que é que a letra vai dizer da lei? Que se você tiver transgressão grave ou média no seu assentamento, vai elidir o pedido da reconsideração de ato. O que é isso, professor? Vamos aqui, telazinha à parte, para vocês entenderem. Vocês não vão entender isso aqui, não. Preste atenção. Aqui é o major, e o major puniu você. Certo? O major veio a punir você, que dá muito trabalho. Certo? Puniu você. E aí, pessoal, o que é que acontece? Pessoal, e aí, acabou? Não, você tem direito a recorrer, né? Você lembra da verdade real? A busca incansável da verdade dos fatos e tal, que é um valor. Aí, você alegando fatos novos, você entra para o major com uma reconsideração de ato, que é um tipo de recurso. Beleza? E aí, pessoal, o que é que acontece? Se o major não reconsiderar,
você vai entrar com outro recursozinho chamado, certo? Alegando fatos novos, após a decisão do primeiro, recurso hierárquico. O que acontece? Se você foi punido, vamos voltar agora para outro cenário. Você foi punido, beleza. Aí você está querendo entrar com a reconsideração de ato. Mas também você está querendo entrar, sabe com o quê? Com um pedido de conversão. Olha o intrigante. Aqui são 3 dias úteis. E aqui são 5 dias. Corridos. Se tiver um final de semana do meio, a data se bate. O que a letra da lei vai falar? Praticamente, pessoal, você vai entrar com 2 recursos para o major. 2 recursos não, 2 atos administrativos. Um é o recurso, é a reconsideração de ato, e outro é o pedido de conversão. Você vai entrar com 2 naquele período. O que a lei diz? Se você tiver somente punições leves, pode entrar com 2. Agora, se você tiver punições média ou grave, o pedido de reconsideração, o pedido de conversão, elide a reconsideração de ato. Quer dizer, entrou com esse, não pode entrar com outro não. Então você vai ter que, na realidade, optar. Ou entra com a reconsideração de ato ou com conversão. Para quem tem média ou grave. Quem só tem leve, entra com 2. Não tem problema não, tá bom? A diferença aí, beleza? Volta para a telinha anterior. Beleza? Então, pessoal, aí é a questão da permanência, tá bom? Outra situação. O nome desse serviço que tu tirar mais e tal é serviço extraordinário. Certo? Outra coisa que a letra da lei vai falar pra gente, que você não pode, pessoal, assim que sai de um serviço ordinário, já entrar no extraordinário, não. Ou sair do extraordinário, entrar no ordinário, tem que ter uma folga, não pode estar colado, não. O que é o ordinário? É o serviço que tu tira normal, independente da punição. E o que é o extraordinário? É o que tu fez na conversão, a troca que tu fez, beleza? Então não pode ser assim um colado no outro, não. A lei pede para que haja um intervalo. Por quê, professor? Para que isso? Porque, meu amigo, o policial, ele trabalha sob estresse. E ele trabalhando muito, ele fica irritado e ele vai tomar decisões em frações de segundo. E ele irritado, tu já sabe, a tendência é ele tomar, ele está decidindo ele atira e não atira, ele vai atirar. Então, quer dizer, ele vai tomar decisões baseadas na irritabilidade dele, tá bom? Então tem que ter uma folga aí para descansar. Vamos para a custódia agora. A custódia, certo? É uma punição, certo? Que você também fica na OPM ou OBM, quer dizer, Organização Policial Militar, sem participar de qualquer. Você não participa, ó, aqui, ó, não. A custódia não participa de serviço, não participa de instrução. Olha aí como ela é diferentezinha. Não tem negócio de conversão, não. Agora, é claro, não está trabalhando, você perde o quê? Todas as vantagens. Você perde as vantagens aqui, perde, viu? Perde. Perdão aqui. Vou até apagar logo aqui também, para facilitar. Nossa lousa. Tá bagunçado. O importante é aprender, tá bom? Beleza? Vamos aqui. Vou apagar mais, que é legal. Vamos aqui. Então, pessoal, essa daqui, ó, perde, certo, aqui, ó, vantagens, certo, você vai perder as vantagens, beleza? E direitos decorrentes do período custodiado. Você perde todas as vantagens e direitos decorrentes do período custodiado, tá bom? Inclusive o tempo de computar a pena para qualquer efeito. Então, até da teoria, perderia a remuneração, certo? Esse tempo não computaria para serviço, não contaria para contribuição, perderia qualquer vantagem recorrente a isso aí, tá bom? Beleza? Fechou a questão da permanência, fechou a questão da custódia. Tem alguns detalhes ainda que a gente vai ver da custódia, mas vamos aqui lendo, que aí a gente, no decorrer, vai explanando, tá bom? Vamos olhar aqui. Caiu aqui uma pessoa no estúdio. Então, continuando, estou brincando. Continuando aqui, ó. A permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM, a Organização Policial Militar, ou OBM, sem estar circunscrito a um determinado compartimento. Quer dizer, você fica solto, tá bom? O militar do Estado sob permanência disciplinar comparecerá a todos os atos de instrução e serviços internos ou externos. Quer dizer, ele sai para trabalhar, tá bom?
sem problema, tá bom? Olha, observe que ele fala de instrução e serviço, tá bom? Outra situação, a pedido do transgressor, quer dizer, ele tem que fazer um requerimento, o cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo devidamente motivado, quer dizer, a autoridade vai fazer um juízo de valor, olhando conveniência e oportunidade, tá bom? Devidamente motivada, ela vai dizer o porquê que ela autorizou, tá bom? Da autoridade que aplicou a sanção ser convertida em prestação de serviço extraordinário. E ainda está uma amarração, ó, desde que essa autorização não implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina. Na hipótese da conversão, a classificação do comportamento do militar será feita com base na sanção de permanência. Que às vezes o cara diz assim, não fui punido não, converti, negativo. A classificação do comportamento será baseada na permanência. O cara pegou 5 dias, converteu, tirou, no caso, ele tinha punições grave ou média, tirou 5 serviços, certo? Então compensou os 5 dias, beleza. Não ficou nenhum no quartel, não posso esperar o comportamento, não cumpri a permanência, não. Não adianta, o que vai ser baseado será na sanção de permanência. Considera-se um dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento de um dia de permanência, salvo nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média, quando um dia de prestação de serviço extraordinário equivale ao cumprimento de 2 dias de permanência. Aquele esquema que eu disse para vocês, só tem leve ou nada, 1 por 2, tem médio ou grave, 1 por 1, tá bom? O prazo para encaminhamento do pedido de conversão será de 3 dias úteis, contados da data da publicação da sanção de permanência. Não esqueça, pessoal, que é da publicação que dá início a seus efeitos. Inclusive, os 3 dias contam da publicação. Não é da nota de culpa, que é um papel que é entregue a você, dizendo que você vai ser punido, tá bom? É depois, quando publica. O pedido de conversão, olha aí, elide o pedido de reconsideração de ato. Entrou com a conversão, não pode entrar com reconsideração de ato. Nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média, quer dizer, o cara só tem a ficha limpa ou leve, o pedido de conversão não elide o pedido de reconsideração de ato, foi aquilo que a gente viu, né? Tá bom? A prestação do serviço extraordinário, que é o serviço a mais da conversão, nos termos do caput do artigo anterior, da cabeça do artigo lá, né? Do artigo 18, consiste na realização de atividades internas ou externas por período nunca inferior a 6 horas ou superior a 8. É tanto que a gente diz que é de 6 a 8, tá bom? Pode ser interno ou externo, tá bom? Nos dias em que o militar do Estado estaria de folga, quer dizer, não é nos dias que ele está de serviço, no dia que ele estaria de folga, seria na folga dele, né? O limite máximo de conversão da permanência disciplinar em serviço extraordinário é de 5 dias, tá bom? O limite máximo da conversão de permanência em serviço é de 5 dias. Quer dizer, não pode converter todo, por exemplo, tirou 20 dias, não pode converter todo, só pode converter 5 dias, aí a interpretação que seria, na prática, 5 serviços, que daria no máximo 10, né, se for 1 por 2, beleza? O militar do Estado punido com período superior a 5 dias de permanência disciplinar somente poderá pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo anterior. Tá bom? Até o limite, o militar punido com período superior a 5 dias de permanência, somente poderá pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo anterior, que é o limite de 5 dias, tá bom? Beleza? A qual, se concedida, será sempre cumprida na fase final do período de punição. Quer dizer, se você fizer a conversão, você vai ser liberado nos 5 últimos dias, então não nos primeiros, tá bom? Você vê que a letra da lei amarra muito como se fosse 5 dias de permanência e não 5 dias de serviço. Na prática é distinto, por isso que eu estou falando da prática e da letra da lei, tá bom? Beleza? Parágrafo 3º. A prestação do serviço extraordinário não poderá ser executada imediatamente após, anteriormente a este. Quer dizer, não pode ser um serviço colado no outro. Ou anteriormente a este, ao término de um serviço ordinário. O ordinário é o serviço normal, o extraordinário é o que tu fez da conversão, tá bom? Olha aí a custódia. A custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito da sua OPM ou OBM, sem participar de qualquer serviço. Não tira serviço, não vai para instrução, ou atividade, não trabalha, não faz nada, fica só no quartel. Sem estar circunscrito a determinado comportamento. Veja que a letra da lei, pessoal, publicou assim no Diário Oficial, mas ele queria publicar compartimento.
Professor, se cair na prova comportamento, significa que a banca copiou e colou do diário oficial e cair está errado, e está correto. Está errado assim, para o sentido prático. E se cair compartimento, significa que a banca copiou de outro canto que foi feita essa correção. Mas, claro, como é lei, para corrigir, na minha opinião, tem que seguir toda a tramitação do Poder Legislativo, não pode corrigir assim, o simples mortal, né? Ó, nos dias em que o militar do Estado permanecer custodiado, perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação. Vantagens e direitos. Inclusive o direito de computar o tempo da pena para qualquer efeito, para reserva, para qualquer situação. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando dá reincidência no cometimento da transgressão disciplinar de natureza grave. Ó, pessoal, inclusive, esse parágrafo 2º do artigo 20, ele tem uma contradição com o artigo 42, inciso 3, tá bom? Porque o 42, inciso 3, diz que na grave, não necessariamente na reincidência da grave, o cara pode pegar a custódia de até quantos dias? Até 8 dias. Lá diz assim. E aqui diz que não, que somente na reincidência da grave. Quer dizer, cometer uma nova grave e já tem uma grave nos assentamentos, é que você pode pegar a custódia. É uma contradiçãozinha na lei. Chegar no 42, a gente volta para esse tópico e aí eu explico melhor como é que faz na prova. A custódia disciplinar será aplicada pelo Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, podendo, ou pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, comandante-geral e pelos demais oficiais ocupantes das funções próprias do posto de coronel. O que ele está dizendo com isso? Pessoal, só quem pode aplicar a custódia é de coronel para cima. Olha um detalhe, ele amarrou, ó, ocupantes de funções próprias do posto de coronel. O que são funções próprias do posto de coronel? Por exemplo, comandante do CPC, é uma função própria do pessoal do posto de coronel, certo? Comandante do CPI, comandante geral adjunto, tá bom? Tudo aqui é função de coronel, própria de coronel. Mas, claro, não vai cair na prova, não vai se aprofundar tanto. Mas, por exemplo, o CPC está sendo ocupado por um tenente-coronel, porque o coronel está de férias, tá bom? Então ele está numa função própria do posto de coronel? Tá. Ele está ali numa situação de ausência e impedimento. E aí ele vai poder aplicar custódia? No meu entendimento jurídico, sim. Tá bom? No meu entendimento jurídico, sim. Mas não cai na prova, a prova é copiada e colada, tá bom? Aqui está mais aprofundado, mas só para entendimento, tá bom? Continuando. Então, resumindo, quem está de coronel para cima aplica custódia, tá bom? Quando eu for fazer um desenhozinho aqui, aí vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Vamos já fazer quando chegar aqui num ponto de questão de recurso. A autoridade que entender necessária a aplicação da custódia disciplinar, providenciar para que a documentação alusiva à respectiva transgressão seja remetida à autoridade competente. O que é que ele está querendo dizer com isso? Olha para a lousa aqui, ó. Sentido. Vamos voltar para esse exemplo aqui, ó. Certo? Ó, vou até apagar aqui, que a gente vai usar esse exemplo aqui. Pronto. Olha para cá, ó. O major, não é que ele me puniu, ele quer punir. O major quer me punir. Certo? Quer punir você. Porém, o major, no entendimento dele, ele acha que você tem que receber uma custódia. O major pode aplicar custódia? Não, e ele nem está na função de coronel. Então, pessoal, ele vai remeter via hierárquica essa documentação para um coronel. Certo? Aí vai aqui só para o tenente-coronel, só para o coronel. Justamente para esse coronel, que é a autoridade competente, porque está na linha de comando, poder te punir. É isso que a letra da lei está dizendo, tá bom? Ele não vai poder fazer isso, que ele não tem competência para tal, tá bom? É isso que a gente viu nesse parágrafo primeiro. E o parágrafo segundo, que era o que eu queria chegar, vamos dar uma lida nele, a gente vai para a luzinha para vocês verem, ó. Ao governador do estado compete conhecer a sanção disciplinar prevista neste artigo em grau de recurso, olha aqui, ó, grau de recurso, quando tiver sido aplicada pelo Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, cabendo ao Conselho de Disciplina e Correição o conhecimento do recurso quando a aplicação da sanção decorrente de ato das autoridades prevista no caput desse artigo, certo? As outras autoridades. Então, o que é que ele está querendo dizer? Olha para cá.
Olha aqui, nós temos aqui governador. Nós temos aqui governador. Nós temos aqui controlador. Nós temos aqui o secretário de Segurança Pública e Defesa Social. Nós temos aqui o comandante geral. E outros coronéis, pessoal, que estão aqui abaixo, tá bom? E aí vamos falar com relação à custódia. Pessoal, a gente finaliza essa aula de hoje, tá bom? Essa aula aqui. E a gente continua explicando custódia, o que seria essa situação desse recurso aí, tá bom? Pessoal, obrigado e até o nosso próximo encontro.